Destino. A gente pode até tentar fugir dele, mas quando chega a hora, não tem jeito. O imponderável acaba entrando em cena e nos levando a encontros que talvez já estivessem marcados há muito tempo. Ou até reencontros com antigas paixões que não nos abandonam, mesmo depois de mais de 15 anos. Gerson? Leone? E aí? Legal aqui, hein? Seja bem-vindo a GTO. É aqui, enfim. Porra, trouxe a carteira? Bateu o vento noroeste. A carteira eu trouxe, eu só não sei se ela tem fundos pra alguma coisa aqui. Coincidência ou não, você ter vindo justamente hoje aqui, tem um negócio que é a sua cara. Você acha? Duvida? E foi assim, totalmente por acaso, sem pretensão nenhuma e por obra do destino, que eu acabei caindo aqui e adquirindo o meu novo carro. O Leone vocês conhecem, parceiro de longa data, um dos sócios da GTO, já foi no nosso podcast, inclusive lá, quem é mais esperto vai lembrar que a gente falou deste carro, não falamos? Pois é, o universo veio brincando com os nossos caminhos desde o podcast. Desde lá, quem é mais atento e viu vai lembrar. E aqui o Nicolas Costa, tudo bem, Nicolas? Tudo ótimo. Quem conhece automobilismo conhece a carreira do Nicolas, ele é o líder da Porsche Carrera Cup hoje, da 992, a categoria mais forte lá que a gente disputa na Porsche. Por que você estava aqui na GTO no dia que, por um acaso, eu vim aqui? Você costuma frequentar? Qual é a tua relação aqui com o Leone? 1 ano e meio que eu te chamo pra vir tomar um café aqui na GTO. E sem querer, eu vim aqui e o Nicolas estava aqui. Você estava passeando, estava fazendo o quê, Nicolas? Pois é, foi uma coincidência muito grande, inclusive. A GTO é praticamente minha segunda casa em São Paulo. O Leone aqui, todo mundo sabe. Eu bato... Cara, chega de malicuia. Chego de malicuia, literalmente. Tenho uma relação com o Léo e também com os outros sócios de longa data, de muito antes da GTO existir. A gente é amigo. E eu, querendo ou não, também trabalho com esse meio de carro e etc. A gente faz negócio junto. E por coincidência... O carro em questão aqui é de minha propriedade, não mais, era de propriedade dele, agora é de minha propriedade. Pois é, e calhou de encontrar com o Gerson totalmente ao acaso. Muito legal, galera, porque eu vim aqui na GTO, agora brincadeiras à parte, né? Eu já tô devendo um café há um longo tempo aqui pro Leone, falei, pô, vou lá conhecer. O cara mora a 5 quadras aqui. 5 quadras. E obviamente eu vim, mas já namorando um carro que eu tinha visto no site, um carro que eu gosto há 15 anos, um carro que eu sou apaixonado e que quem é mais atento aí já descobriu. E aí eu cheguei aqui e o carro estava aqui. E aí eu descobri que o carro é do Nicolas. Então, esse carro aí, ó. BMW M3 E92 2008 manual. Cara, você tem 31 anos. 31. Esse carro foi lançado em 2008, eu tinha meus 25 para 26 anos. Eu testei esse carro na revista. Eu era jovem, tinha mais cabelos, era um pouco mais magrinho. Eu sou apaixonado por ele desde então. Por que você se apaixonou pelo M3? Então, por esse M3? Quando esse carro em questão foi lançado, o M3 E92, eu tinha talvez 15 anos, 16, não lembro exatamente o número. Mas era o meu sonho de consumo, né? O meu primeiro carro, quando eu fiz 18 anos, foi um Monza, tubarão, azul marinho. Tubarão. Era um carro, assim, um M3 era um carro muito fora da minha realidade, né? Era quase um M3, era um coupé, 2 portas também, um Monzão, né? A frente provocativa. Dado suas devidas proporções, era um coupé também. E era meu sonho de consumo, totalmente. Eu ia, final de semana, nas concessionárias olhar o carro, 0 km, entrar e ficar sentado nele, me imaginando um dia dirigindo. Graças a Deus eu tive a oportunidade de comprar o carro e foi um sonho realizado. Só que o Gerson agora está levando o sonho para casa. Como é que você achou esse carro? Conta um pouquinho da história. Um amigo te falou do carro, estava lá, tinha um dono querendo vender. Era um carro que não estava nem anunciado, foi mais ou menos no boca a boca ali. Pois é, esse carro, ele... acho que é um carro que os manuais, principalmente, vendem rápido, ou pelo menos o pessoal fica sabendo rápido, né? Porque são muito desejados. Fiquei sabendo do carro no Sul, através de um amigo meu que estava lá, completamente off-market, de um dono que, assim, obviamente é um cara que gosta de carro, mas não é conhecido no nosso meio. E abocanhei o carro sem ver.
Levei ele numa pré-compra para ter uma ideia do que era, mandaram algumas fotos e etc. E Ele na hora teve dois donos antes, né? Pois é. O primeiro rodou a maior parte da quilometragem em estrada, é isso? Exatamente. O primeiro dono rodou a maior parte da quilometragem do carro, se eu não me engano hoje tem 71 mil quilômetros, né? 72. O segundo dono ficou com ela 6 ou 7 anos, rodou aproximadamente 7, 8 mil quilômetros. Muito pouca coisa, né? Porque segundo ele o carro consumia muito. Então, você imagina. Consome de acordo com o que você acelera. E ele chama para acelerar, né? Quando você me ligou para falar do carro, tinha uma curiosidade que fez nós chegarmos a um consenso que era uma boa compra, não foi? Que era o pneu. Pois é. verdade, Quando eu peguei o essa história é carro, boa. o carro tinha 4 pneus de 11 anos em bom estado. Então você imagina, se o carro tem algum uso soviético, o pneu não dura 6 meses, né? Que dirá 11 anos. E acho que essa é a maior dificuldade de quem vai comprar um neoclássico esportivo, né, Leone? O M3 é um carro que eu adoro há muitos anos, sempre vejo algumas anunciadas, já fui até ver, não tive coragem, porque eu achei que os carros estavam um pouco desgastados, não tinham muito histórico. Então, é óbvio que ter o Nicolas, que é um cara que eu conheço, entendo muito a paixão dele por carro, tranquilizou na hora da compra. Mas o legal é que aqui na GTO os negócios não são feitos só entre amigos. Foi uma sorte, né, Leone? Sim. Não, cara, a gente conhece muitos dos clientes que estão trazendo os carros para nós. Foi uma coincidência o carro ser do Nicolas. É porque eu e o Nicolas a gente conversa muito de carro e a gente vê que cada vez mais nós estamos buscando ter carros próprios ou até para clientes que têm a mesma mentalidade de ter um carro que não interessa o ano. Você vai muito mais pela experiência do que propriamente pelo ano, pelo preço, enfim. E as BMs, via de regra, principalmente dessa geração, são carros que entregam muito, né? A i92, eu acho que ela tem uma história no Brasil que ela é curiosa, porque quando ela lançou em 2008, ela só tinha a versão coupé. Isso é legal que você me contou. E ela só tinha a versão manual, que para nós é o mais legal que tem. Com certeza. Isso eu lembro, mas no nosso papo você falou uma outra coisa em comparação à C63. Sim, exatamente. Então, quando a i92 lançou, ela era um carro de 420 mil reais. Esse era o preço dela 0 km. Para 420 cavalos. Para 420 cavalos. Cavalo. Era isso aí. E aí, cara, a gente tava numa geração que, assim, tinha muito carro manual na época, ainda era a geração das 997 mecânica, era meio que, entre aspas, comum você ter os esportivos manuais, embora a gente estivesse entrando numa fase de automatização mais firme dos câmbios dos carros esportivos. Aí veio a C63. A C63 ela veio como um carro sedã, 4 portas, com V8 6.2 de 463 cavalos, um carro bem mais forte, 63 kg de torque, né? Ela tinha muito mais torque do que a M392 e o principal atrativo dela, que era o principal concorrente da E92, era o preço. As primeiras C63 que chegaram no país, o primeiro lote de C63 que chegou no país, eram 285 mil reais o preço dela. Meu Deus do céu. Aí pouco tempo depois subiu um pouco o dólar e ela foi para 320 pau, ficou 100 mil a menos do que as M3 92. E aí ela foi um baita de um sucesso de vendas porque atingiu um público muito maior. Você tinha o esportivo da mesma categoria, mais barato, automático, com 4 portas. Aí a BM correu atrás, 2 anos depois veio a E90, né, com câmbio DCT e 4 portas, só que até aí, cara, a C63 ela já tinha dominado o mercado. Então, as E92 cupês manuais foram carros que acabaram vindo poucos perto da C63. Eu imagino que, assim, de E92 manual deve ter, sem brincadeira, uns 15 a 20% do que tem de C63 da primeira geração. Mas em unidades, quantos carros daria mais ou menos? Não sei te dizer em unidades, não sei te dizer, mas eu sei que é um carro que tem muito menos. Deve ter entre 50 e 100 unidades. Não deve e aí, na geração seguinte, que foi a M3 F80, houve uma inversão. Porque a F80 ela chegou com um preço legal, era carro de 399 na época, em 2015. E a C63 era um carro de 570, 580, era um carro muito mais caro. Então, você vê muito mais M3 F80 do que você tem de C63. E aí você pega hoje, né, no mercado atual, que você vê que as pessoas estão cada vez mais abrindo mão do câmbio automático ou de motores turbo e voltando para uma experiência mais raiz, né, sem que você tenha um carro mais puro. Aí você vê uma E92 2008 manual começando a galgar preço, batendo ali o preço das F80
acho que hoje ela mora num período de transição aí de preço. Isso é uma questão legal. Esse carro, de valorização. O valor dele hoje, com o que a gente negociou, ele vale uma F80, que é a geração seguinte. Sim. Eu já tive uma cota da Autofraction da F80, o Mias Marina Blue. É um carro fantástico, mas é um carro com uma proposta muito diferente. Primeiro que ele é muito mais duro para o uso no dia a dia. Segundo, que ela é turbo, é uma outra entrega de potência, é um carro que tem uma outra sensação, né? O ronco nem se compara, nem se compara. O ronco das F80 eu acho feio, eu tenho uma e eu acho horrível. Perto ainda da Z92, pelo amor de Deus. Então, esse é um carro sensorial, é um carro diferente, é um carro para quem quer. No meu caso, eu tenho um apelo emocional da época que eu andei nesse carro, que eu lembro muito bem. O câmbio manual dele, além de ser manual, é um câmbio fantástico. Sensacional. E o que gira a 8.500 rotações, a gente gosta, né, do motorzinho girador. Não, é outra coisa. E é um carro que você tem que trabalhar, né? Até 4.500, 5 mil giros ela é morta. Não então existe, é um carro que você tem que trabalhar numa faixa de giro bem elevada, só que a hora que você tá trabalhando ali ela com te câmbio... pede pra girar o tempo com inteiro. motor cheio, câmbio em cima, cara, você se diverte demais. Quanto mais você trabalha ela, mais ela te entrega. Agora me fala uma coisa, o perfil do comprador desse tipo de carro, que hoje é o neoclássico, ele é um comprador já, como é o meu caso, né? É bem objetivo. Bem objetivo. Ele já sabe o que ele quer e ele não chega aqui falando pra você, pô, mas eu tô pagando nisso daí a mesma coisa que eu pago num outro zero, num outro mais novo. O cara não tá comparando isso. Ele não tá... Um bom exemplo, até pra não falar que, nossa, a gente tá puxando sardinha aqui pro lado da M3, o Gerson comprou, que não é isso. O melhor exemplo desse tipo de mercado é a Porsche. Porque a Porsche você pega hoje com um mesmo budget, sei lá, você pega 700 pau, 800 pau, você compra 964, 993, 996, 997, 991. Todas as gerações você tem um carro que enquadra na mesma faixa de preço. Cara, mas como assim? Não interessa. O cara que ele está buscando esse carro, não é... Se ele quer uma 964, ele quer a 964. Não é a mais nova, nem a mais antiga. E aí o preço, ele passa a ser secundário. O cara não está comparando o preço. Ele está procurando... Que o preço é importante, mas ele não é racional. Não, porque ele está procurando aquela experiência que aquele carro proporciona. Então, entendeu? Eu quero um 997 manual. Puta, mas pelo mesmo preço você compra uma 991 aspirada. Mas eu não quero a 997 manual, não quero a 991 PDK. Então é louco isso, né? Porque não tem a ver com ano, não tem a ver com tecnologia, não tem a ver com modernidade. Total. É o que o cara tá buscando. E é um carro que já flutuou de preço, esse carro, né? Pra baixo, um pouco pra cima, mas daqui pra frente ele tende a ser mais raro, né? Eu tô tentando convencer a minha mulher agora que foi um investimento bom. Razoável. Pro futuro das crianças. Mas foi também, viu, galera? Que é um carro que eu amo, mas é um carro que eu acho que vai ter uma curva, na pior das hipóteses, ele vai ficar daí. Ré não toma. Né? Pra trás não volta. Vai ficar Pra trás daí. não volta. E aí, você já escolheu o teu próximo brinquedo depois desse? Ou tá estudando? Estudando, né? Estudando, Por enquanto ainda não. Vamos ver o que aparece aí. Óbvio que vontade a gente tem de um monte de coisa, né? Você gosta também de uma lasanhinha, gosta do mais moderno, gosta de tudo, né? Outro dia você com um Boxster manual aí na frente também, que é um carro animal, né? Pois é. Eu sou... É um bom exemplo, Nós três, né? eu acho. A gente adora carro manual aspirado. De preferência, tração traseira. Então, não, e você pega uma Boxsterzinha igual que ele tava, eu quero 295 cavalos. Não é um carro muito potente. Motor central, câmbio mecânico, e o que se diverte é uma loucura com aquilo lá. Quando você anda no carro, você fala, o que você precisa mais que isso? Então eu te digo, se você nunca andou num carro esportivo manual, faça isso antes de partir deste plano espiritual para outro que você não vai se arrepender. Meus amigos, valeu demais. Gerson, muitíssimo obrigado. Por prazer todo tê-lo suporte da como GPO. nosso cliente. Cara, estamos muito aí legal. à disposição. Foi uma coincidência. Eu juro, eu vim aqui para olhar o carro até sem pretensão de comprar. A gente acabou conversando, entrou coisas legais no negócio aqui, então deu certo realmente. Eu fiz essa brincadeira, mas acho que quando as coisas são para acontecer, foi realmente uma coisa muito legal. E é claro, já segue a GTO aí. Se você está procurando um carro nesse perfil, e, assim, de M3 e 92 a uma Countach, a gente tem acesso, a gente trabalha nesse mercado de colecionáveis esportivos dentro e fora do Brasil, carros às vezes que existem no Brasil e não estão anunciados, às vezes estão em alguma coleção, mas a gente tem conhecimento, sabe aonde buscar, então pode contar com a gente.
diga pra ele qual carro você quer, de repente passa uma semana, 2, 1 mês, 3, ele te faz uma ligação. Diga-me que carro que você quer que te direi quem é. Ele vai fazer uma ligação e vai falar pra você vir tomar um café aqui, o negócio acontece. Dá Agora, certo, né? Um cafezinho aqui. O cafezinho dá certo. Agora vamos com esse carro pra onde ele merece. Daqui, ó, direto pra pista. E já deixa o som aqui. Esse é meu carro, eu nem acredito. Motor V8 4.0 litros, 420 cavalos de potência, 40,8 kg de torque. Se você gosta de carros esportivos, já deu para perceber que a gente está diante de uma verdadeira fera. Pelo visual do motor, já deu para descobrir qual é? Nada mais, nada menos que o novo BMW M3. Anos se passaram, as câmeras melhoraram, eu acho que eu também melhorei um pouquinho e a gente achou uma posição que eu não preciso ficar com o olho tão fechado para falar do M3, né, galera? Mas essa brincadeira é para explicar um pouquinho do porquê eu escolhi esse carro e do porquê ele tá tanto no meu coração. Em 2008, na antiga revista Carro, a gente fazia revista, a gente escrevia. A nossa matéria-prima era texto e naquela época a gente estava começando a fazer alguns vídeos. Inclusive lá na nossa pista do Arrancadão foi onde eu testei o M3 E92 em 2008 naquela ocasião. E eu lembro que eu fiquei 4 a 5 dias com esse carro. Na época eu morava em Guarulhos, a redação da revista ficava na Avenida João Dias em São Paulo. Para quem conhece sabe que cruza a cidade de São Paulo inteira. Então eu fiquei ali 3 a 4 dias convivendo com o M3 E92 de câmbio manual, levando para a pista e voltando. Naquela época, como o Leone bem falou, esse carro custava 420 mil reais. Era mais de 100 salários do que eu ganhava naquela época ali como jornalista iniciante e proporcionalmente era algo além de R$1 milhão hoje, porque 420 mil reais em 2008 era muito dinheiro. Tanto que o Mercedes chegou mais barato naquela época. E o que me impressionou muito naquela ocasião, naquele teste com o M3? Primeiro, como ele era confortável, como ele era um carro de uso cotidiano normal, ele era um carro amigável, afinal eu fui para casa, fui trabalhar durante muitos dias, passei a Avenida Santo Amaro, Avenida João Dias, Marginais, numa boa. O câmbio mecânico dele, apesar de ser um câmbio mecânico de um carro esportivo, é muito leve e é um carro muito sensorial. Como a gente falou, por que pagar neste carro mais ou menos o valor que você vai pagar numa F80? Essa resposta não existe, até porque essa pergunta não deveria existir. Afinal, quem vai comprar um série E9, né, E90, que é o sedã E92, que é o coupé, e E93, que é o cabriolé, sabe o que quer, sabe a experiência que busca. E qual a experiência eu busco aqui? A experiência de um câmbio manual, que a gente não tem na F80, a experiência de uma carroceria coupé, que eu já acho muito clássica, um carro que eu acredito que vai ser colecionável, e a experiência de um motor aspirado, girador, que vai a 8.300 rotações. Uma F80 é mais rápida? Sim. Uma F80 é melhor? Sim. Uma G80, que é a M3 atual, é melhor? Sim, com toda certeza. Eu não vou ficar discutindo aqui que esse carro é melhor do que os anteriores, porque ele não é. Afinal, os engenheiros da BMW não ficaram anos parados e fizeram outro projeto pior do que o anterior. Com certeza a indústria evolui demais e o M3 evoluiu de outras gerações para essa daqui. Agora, a memória afetiva que eu tenho com esse carro e a experiência que ele me trouxe há 15 anos atrás me deixou tão marcado que eu tenho a sensação hoje de que esse é o meu carro. Vocês conseguem entender o que eu falo? Assim como eu entro no meu Golfzinho GTI MK3, que é um carro que eu quero guardar para sempre, e lembro da época que aquele carro foi meu quando eu era novo, inclusive na época que eu trabalhava na revista, eu pego no volante, eu pego no câmbio e falo assim, isso aqui é o meu carro, eu me sinto em casa aqui, eu tenho uma identidade nesse carro. Quando eu fui olhar esse M3, entrei nele, abri essa porta sem coluna, sentei nesse banco que eu não lembrava, mas é uma verdadeira poltrona de tão confortável. Liguei o V8, engatei uma primeira, eu me senti em casa. Então, há muito tempo eu buscava um esportivo para ter como xodó,
E eu sentei aqui e me senti em casa, me senti há 15 anos atrás, começando a minha carreira e hoje podendo desfrutar desse brinquedão aqui com essa cadeirinha, com o Luca dando uma voltinha aqui, com o Pietro. Então, é isso que é a história do automóvel, né? É isso que são os clássicos, os neoclássicos, é isso que a gente busca mostrar tanto no Acelerados. Que as fichas técnicas, elas podem ser melhores e podem mostrar a evolução da engenharia. Mas nenhuma ficha técnica mostra o que a gente tem no coração e o feeling que a gente sente aqui quando a gente guia. Então bora lá, deixa eu... Sorry, F8. Aqui dentro, galera, existe uma diferença entre o que a gente fala dos carros clássicos para os neoclássicos, né? A Natália, por exemplo, parou em casa e falou assim, ué, eu acho que eu parei na vaga errada, porque eu parei, você falou que parou o carro na vaga X, eu parei na frente, mas tem lá uma BMW lá, mas é muito nova. Eu falei, nossa... Minha querida, é a nossa, 2008, mas parece que é 2008, não parece, é um carro que é muito conservado, como a gente falou. E aqui a gente tem algumas coisas de época, né? Tem CD, tem DVD e aqui tem um painel, dá uma olhadinha, olha só o joystick dele como é super simples, né? Lembra muito aqueles primeiros iPhones aqui, ó, como você tem aqui as telas de informação, dá uma olhadinha aqui, ó. 6.7, realmente eu vim numa boa para cá e ele consome muito mesmo, como reclamou o antigo dono, né? Mas ele é um carro que tem tudo para ser até um daily driver, galera. Eu fui com esse carro trabalhar vários dias porque eu fiquei apaixonado por ele, uso na cidade, mas realmente a gente tem aqui esses layouts de época mesmo. Então, vamos lá, o que eu posso regular aqui na E92? Primeiro, esse botão Power que muda o gerenciamento do motor, ó. Eu aperto imediatamente, ó, não sei se vocês conseguem perceber aqui, ó, meu pé no acelerador tá igual e o Power já dá uma espertadinha no carro, uma despertada no carro, ele já fica mais animadão para dar uma acelerada. O EDC, que é o Electronic Damper Control, que é o amortecedor eletrônico, né? Eu tenho 3 fases, normal, conforto e esporte. É isso mesmo, eu acho que é isso mesmo. Se não for, tá entrando aí na tela os nomes corretos. E o DSC Off. E eu também tenho o botão M no volante. O que é o botão M? Justamente para customizar como você quiser. Se você quiser deixar aqui a suspensão no modo mais confortável e no mais esportivo, você configura tudo isso como você quer e seta aqui o botão M para ele deixar o carro da forma como você quer. Ó. Aqui tá no EDC aqui, agora eu coloquei no Sport, ó. Posso voltar para o normal, para o conforto. E aqui são settings do M-Drive, justamente do botão M, aliás, para vocês verem aqui, ó, já deixei no Sport, DSC Off, Sport Plus no motor e o Servotronic também em Sport. Então, ó, apertou o botão M, ó, DSC desativado, eu tô por minha conta, mas calma, a gente vai começar aqui aos poucos a ouvir essa sinfonia, apesar de eu não conseguir aguentar muito quando o assunto é pista, mas eu quero que vocês entendam qual é o propósito desse carro. Muita gente fala até hoje, acredite se quiser, que com 420 cavalos esta geração da M3 é manca, justamente porque ela não é turbo. Mas para a época 2008 não existiam tantos esportivos turbo, a escola dos turbos ainda não era tão difundida assim nesses carros como ela é hoje, né? A grande maioria dos esportivos hoje são turbinados. E é um motor, ó, tão longo que eu não sei nem a marcha que eu tava em terceirinha, achei que eu tava até em quinta, mas vamos passeando aqui conversando. Então, voltando às primeiras gerações, né, de M3, para quem gosta da história desse carro como eu, a primeira é a E30, que tinha, se não me engano, 200 cavalos de potência. Depois veio a E36, né, que a E30 é super rara no Brasil, né, existem unidades aí à venda por quase R$1 milhão. Hoje é a M3 mais cara, porque é a M3 mais rara. Depois dela você tem a E36, tem as versões americanas e europeias. Eu já testei aqui uma versão europeia dela, com 286 cavalos. Também é um carro muito legal, na faixa aí de bons carros, quase R$300 mil. E depois você tem a E46,
que eu já dei uma voltinha aqui do nosso mago das BMs aí, Paulo Corne. Um abraço pro Corne, veio aqui no Aras Tuiuti, andou comigo também. São 343 cavalos nos 6 cilindros aspirado. Depois veio a polêmica, né? A BMW abandonou os 6 canecos e veio de V8 girador com 420 cavalos. Em seguida a gente teve a F80 Turbo, né? A primeira M3 Turbo, já com 431 cavalos. E por último a G80, que é um espanco, é um carro fantástico, é realmente um nível de pilotagem muito legal. O que eu falo sobre a F80? Eu tive uma cota da Auto Fraction da F80, andei bastante com ela no dia a dia. Ela tem 2 poréns para mim, tá? Ela é um carro muito duro para andar no dia a dia, na minha opinião. Tem gente que usa a F80 aí numa boa. E é um carro que eu acho que é relativamente perigoso para motoristas iniciantes. Ele é um carro muito traseiro, porque eu não vou cometer a ousadia de dizer que ele é uma falha de projeto da BMW, claro que não é. Mas é uma característica de tração traseira com turbo que entrega tudo de uma vez. E isso faz a traseira ficar muito solta, tanto que é um carro que tem muito alto índice de sinistro aí no Brasil. E aí a G80, essa sim é uma M3 fantástica, que ela tem uma tocada que, guardadas as devidas proporções, andando na pista, lembra até um 911 em termos de tração. Todo esse problema de tração da F80 que eu falei para vocês, quando eu testei a G80, eu não senti. Eu senti um carro muito no chão. Aqui, ó, terceira marcha. Nada acontece entre 4 e 5 mil rotações por minuto. As coisas começam a ficar legais acima das 6 mil rotações aí, quando os comandos começam a entrar em ação. Esse é meu carro, eu nem acredito. Tem dia que eu nem durmo e penso, eu tenho uma E92 na garagem. Galera, eu fiz isso aqui sem querer, tá? Não era nem a intenção. Eu vou dar uma paradinha aqui e dar uma girada para vocês entenderem o que é esse motor. Vou dar uma ajeitadinha aqui, ó. Olha como ele gira. Nossa! Ó, agora, ó. E o que freia também para a geração é muito sensorial, é muito gostosa de andar. Eu falei que a traseira, ela tem uma característica de traseira mais controlada do que a F80, mas ela é uma M de tração traseira, né? Porque ela é uma M de tração traseira. Só que aqui ela não me fez perder o carro, porque a entrega da potência do aspirado, ela não é tão bruta como seria do turbo. E nessa hora o turbo entra tão forte que é nessa hora que você perde o carro, é nessa hora que a galera vai realmente pra mureta, porque o turbo entra de uma vez. E na aspirada, vocês viram aqui, ó, que é isso, alta e facilmente driftável de uma maneira que eu não tinha a menor ideia que era possível fazer. Eu já fiz essa emenda aqui do Tuiuti com vários carros e vou te falar que a facilidade que a gente tem aqui é muito grande, justamente porque é o que eu falei para vocês, essa entrega de potência, ela não é bruta, ela não é estúpida a ponto de me fazer perder o carro. Então eu vou tentar agora andar um pouquinho sem sair de lado para vocês entenderem aqui o aspiradão, tá? Estamos com tudo desligado aqui, hein, ó. 6 mil, agora que ela vai começar a crescer. Ó, mas vem de traseirinho um pouco, mas controlável. 7. Não fiz o ponta-taco, ela dá até uma travadinha, ó. Ó. Nada está acontecendo, agora está. Não é que nada está acontecendo, vai, mas assim, até 5 mil rotações, pouca coisa acontece. Que é isso?
Nunca fiz isso aqui com tanta tranquilidade e de uma forma tão bonita. Ei, 92! Que comprazinha gostosa, viu? Ó, segunda marcha. Ó, aqui entra, ó, 6,5. 6,5. 6,5 ela entra e gira até 8,300. Lembrando que a gente está num carro 100% estoque, nem escapamento foi modificado, nada foi mexido, e o potencial de eu ganhar aqui desempenho mexendo, claro que não é um turbo, né? O turbo você ganha muito mais desempenho, você ganha aí 100 cavalos fácil. Aqui eu vou ganhar 30 cavalos, algo nesse sentido. Espera aí que eu já volto. Tudo bem? Voltei. Conversando normalmente. É o carro mais fácil que eu já driftei na minha vida, de forma incrível e surpreendente. Eu não imaginava que isso era possível como esse carro é na mão. Vai ser um canhão de volta rápida? Não. Vai virar um tempo impressionante? Provavelmente não. Mas a sensorialidade dele, a entrega e a diversão, e principalmente a segurança que eu estou sentindo aqui para brincar, agora eu comi um pouquinho de grama aqui, mas essa segurança que eu tô sentindo é algo assim fora do normal. Por isso que esse carro é muito usado na pista, tem discos perfurados também, freia muito bem. E eu diria para você que se você quiser brincar em pista, é mais seguro ter um desse aqui com câmbio borboleta, mais indicado para pista, porque assim, o manual é fantástico para experiência de direção, porque eu quero, para ter um carro realmente para pegar a estrada. Agora, o MDCT, né, que é o de 7 marchas, aqui eu tenho 6 marchas, com certeza você vai se divertir muito mais na pista, num carro que vai te dar segurança e que você vai poder se divertir no dia a dia. Além disso, tanta coisa que tem nesse carro pra gente falar. Tem teto de fibra de carbono, tem um motor muito especial que foi desenvolvido na mesma unidade, né, na mesma fábrica que fazia os motores da BMW na época da Fórmula 1, né, em 2008 a BMW estava bombando na Fórmula 1, Kubica ganhou corrida ali, chegou até a brigar pelo título. Então esse carro tem muito dessa época, desse DNA da BMW de Fórmula 1, né, foi desenvolvido nessa época. Eu posso dizer que eu estou muito feliz com a minha escolha, eu fico feliz de poder mostrar essa jornada para vocês e de poder ter a oportunidade de fazer o que eu faço desde 2003, desde 2008 naquele vídeo e desde sempre. Mostrar para vocês que carros não são fichas técnicas, carros são projetos, são ideias, são conceitos, são sentimentos e são coisas que vão muito além do número, do mercado de vendas e de tudo isso. Então, existem carros para o dia a dia, existem carros para a posteridade e existem carros que você quer ter e que talvez você vá guardar para os seus filhos, que eu acho que pode ser o caso aqui dessa M3. Valeu demais, tamo junto, galera, espero que vocês tenham curtido essa novela toda. Mais uma vez, obrigado ao pessoal da GTO, segue a turma aí, valeu Leone, Nicolas, todo mundo que me deu as dicas aqui de M3, o pessoal da Stradale que fez a manutenção dela aqui para ela chegar bonitinha na nossa gravação e em breve vai para volta rápida também. Tamo junto, deixa aquele like maroto aí e ó, segue seu sonho. Em 2008 eu não tinha a menor ideia de que um dia eu poderia ter uma M3 e eu nunca trabalhei buscando ter dinheiro para isso, mas eu sempre trabalhei com o sonho de ter isso. Consegue entender a diferença? Eu nunca trabalhei atrás dos 420 mil, mas atrás da M3. Então, estamos aqui hoje, 15 anos depois. Obrigado.